Glória a Deus, Igreja de Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados ouvintes e amados irmãos aí inscritos em meu canal. Hoje eu estou aqui novamente, né, irmãos, no meu local de trabalho. Muito em breve, se assim permitir o Senhor, meu computador vai estar pronto, né, para administrar a loja, mas também para usar para fazer lives, né. O meu notebook deu problema. Então, o meu notebook está com defeito, né? Então, eu creio que é irreversível dessa vez o problema dele. Aí não está dando para estar fazendo as lives aí de pregações, mas assim que o Senhor Jesus permitir, nós vamos estar aí fazendo, né, pelo computador, porque eu ainda não sei, né, mas pelo celular aqui pede ter no mínimo 1.000 inscritos. Como eu não tenho 1.000 inscritos, então ainda não dá para estar fazendo live pelo celular. Amém, igreja? Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre demanda, porém dentro da palavra, mas eu vou fazer uma espécie aqui de ilustração para que os irmãos possam entender, amém? Melhor, é claro que tem irmãos que já têm sabedoria, tem muito mais do que eu, mas tem irmãos que ainda não têm, né, igreja? Então, assim como o Senhor Jesus procurou nos instruir de uma maneira, né, simples, que nós entendêssemos, e mesmo assim nós não entendemos, se Ele não nos revelar, também vou estar fazendo aqui hoje. Irmãos, baseado na palavra de Deus que se encontra escrito em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, primeiro eu vou começar o assunto, vou ler a Bíblia, está ali no balcãozinho, né, e nós vamos entrar na palavra. No meu canal aqui só fica inscrito mesmo quem tem paciência, né, de ouvir a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 19, que todo varão esteja pronto a ouvir e tardio a falar, amém? A palavra de Deus fala que a resposta branda aparta a ira, mas a resposta ligeira acende o furor. Então nós devemos estar sempre disponível a ouvir, meditar, para depois falar. Irmãos, aqui como os irmãos estão vendo, é uma loja de conveniência, né? Uma espécie de merceariazinha. Eu fiz, os irmãos são inscritos no meu canal há mais tempo, já sabem. Né? Tá crescendo, graças a Deus, tá vendo? Ó? Tem bastante produtos ali, produtos frios, produtos congelados. Ali nos congelados ficam ali. Né, irmãos? Temos gás, né? Tem mais gás lá fora. Então, produtos de limpeza, tá vendo? Então, irmãos, por que eu coloquei produtos de limpeza? Porque antes não tinha produto de limpeza. Aí o pessoal começou a procurar. Ô Marcinho, você não tem cloro não, água sanitária, desinfetante, sabão pastoso e etc. Aí eu fui lá e procurei um fornecedor, porque a demanda estava grande, né? A procura estava grande, o povo estava querendo esse produto. Mas já temos ali detergente, né, de marcas muito conhecidas. Temos aqui água sanitária, tá vendo? Tem várias marcas ali que conhecidíssimas. Porém, o povo estava querendo caseiro. Então, aqui eu estou para atender a demanda do povo, né? Se eles querem algo que estiver de acordo com a palavra de Deus, que não vai tirar minha comunhão com Deus, eu coloco. Já procuraram cerveja, cigarro, chiclete com tatuagem e algumas outras coisas que não convém nós cristãos trabalhar. Então eu não ponho. Mas se for algo que não transgride os princípios bíblicos, aí eu coloco, amém? Então a demanda foi essa. Aí eu atendi a demanda dos clientes, né, igreja? Então, tem outras demandas. O carvão, por exemplo, eu não trabalhava com carvão. Tá vendo ali? Carvão de churrasco. Aí eu coloquei, né, igreja? Óleo, né? Tava aumentando a procura muito por óleo. Leite, né, dessa marca aqui, né, que é o Quatá, Porto Seguro e o Camponesa. O povo estava procurando, então fui atender. Temos aqui as seções de balas, né? E aqui as seções de chocolate. Ali a de congelados, né, igreja? Aqui então fica os produtos que eu trabalho congelados, tá vendo? Então, por que eu coloquei? Não tinha também quando eu comecei. Aí vem as demandas, aí procuraram um cafezinho, aí eu fui lá e coloquei o cafezinho. Procuraram a empada, eu fui lá e coloquei a empada. Procuraram coxinha, aí eu fui lá e coloquei coxinha, tá vendo? Aqui eu estou para atender a demanda do cliente. Aqui procuraram misto quente, aí eu coloquei misto quente. Começaram a ter procura por vitaminas, coloquei vitamina, tá vendo? Comprei o liquidificador, né, o micro-ondas, garrafas, fruteira, para poder atender a demanda.
Então, igreja, essa batatinha também que sai bastante, foi demandada. Condimentos, tá vendo? Então, irmão Márcio, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Agora vamos ler a palavra de Deus aqui e vamos entrar no consentimento bíblico por intermédio do Espírito Santo. Olha, vocês vão entender por que está acontecendo tanta roubalheira, porque o povo está sendo tão enganado, né? Porque está minando, está minando pastores, né? Brotando pastores da terra. Parece que não está descendo do céu, que os demônios que tinha lá, né? Os anjos que se rebelaram, Deus já mandou, né? Para a terra, já lançaram para baixo, para o abismo, outros estão amarrados. Agora estão brotando, parece que estão escapulindo do inferno e manifestando na terra. Então não está jorrando pastor, está minando pastores aí, falsos. Pastores, mestres, apóstolos, profetas, falsos. Tem muitos, centenas de milhares, principalmente no YouTube, né, com números de conta, né, irmãos, passando falsas profecias, falando o que Deus não falou, mandando o que Deus não mandou e pedindo o que Deus não pediu. Amém? Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. 2 aos Timóteos, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, que seja oportuno, quer não corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como suas próprias cobiças, ou seja, concupiscências, como que sentindo coceiras no ouvido, ou seja, tendo comichões no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, fazer o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dou vontade de falar em línguas estranhas aqui sem falar. Né, irmãos? Deus ainda não me deu o dom de falar em línguas, não, né? Umas 2 vezes só assim que Deus me tomou, mas não está afiado, não. Eu não tenho essa prática das línguas estranhas, não. Apesar de eu achar muito bonito, mas eu não posso forçar nada que Deus não me deu, não. Irmãos, mas a graça de Deus está tremenda aqui, irmão. Nó, dá vontade de sair pulando, né? Descer um speed meninice aqui, sair pulando. Mas isso não vai edificar a igreja, então vamos ao que interessa a igreja e não a mim, amém? Irmãos, a Bíblia falou aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a seguir, que lá no versículo 3 fala que por não suportarem a sã doutrina do Senhor, muitos como que tendo comichões no ouvido, ou seja, coceiras no ouvido, sentir coceiras no ouvido, eles vão procurar mestres e doutores que pregam segundo a concupiscência deles. Ou seja, o povo vai na igreja hoje em dia, irmãos, e não suportam a sã doutrina, não suporta ter aquele amor ao próximo, porque muitos falam, tem que amar o próximo, não adianta pôr uma roupa grande não. Mas você acha que essa tua vizinha que anda aí com as coxas para o lado de fora, com as roupas mostrando as nádegas, mostrando, né, a sua nudez, você acha que ela te ama? Você acha que ela ama o próximo mesmo? Se ela está aí seduzindo o seu marido, seduzindo o seu filho, seduzindo o marido dos outros. Ah, não, mas ela está andando assim, mas ela é de respeito. Se ela fosse de respeito, ela se cobria, né, igreja? Então, você acha que esse homem que anda aí, né, com as partes expostas, anda aí sem camisa, com roupas coladas, sensualizado, você acha que ele ama o teu marido? Você acha que ele ama você? E a Bíblia fala, irmãos, em Mateus, o Senhor Jesus fala, ai daquele que induziu um dos meus pequeninos a pecar. Melhor seria que amarrasse uma pedra de mó de atafona em teu pescoço e se atirasse no fundo do mar. Ou seja, em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo fala que seria melhor nós suicidar do que nós induzir um pequenino a pecar. Olha a gravidade, irmão, do problema. Olha bem para você aí, minha irmã, você, meu irmão, que está se trajando de maneira desordenada, desmoderada, sem decência.
Você está induzindo centenas de pessoas a ir para o inferno, a pecar, te cobiçar. E a palavra de Deus fala, se eu olhar para uma mulher com um olhar impuro e a desejar em meu coração, eu já adulterei com ela. E a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 a seguir, que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, igreja. E nós sabemos bem que antes de todo o juízo que Deus manifestou na terra, o pecado que Deus mais abominou, repreendeu, exortou, teve nojo e tem nojo, é o adultério, é o pecado de orgia sexual, depravação sexual. Nós vamos ver ali em Gênesis capítulo 6, o Senhor Deus mandando o seu juízo sobre a terra, por causa do pecado do homem tinha aumentado. Qual pecado? A depravação sexual e a violência. Porque a depravação sexual gera violência. Né? Muitos matam. Quantas brigas passionais? Para quem assiste jornais aí, né? Para quem ainda não foi liberto da TV, ou para quem tem acesso a uma rádio, um jornal em folha, uma revista. Quantos noticiários aí na sua vizinhança, até mesmo na tua família, de marido que matou esposa, esposa que matou marido, marido matou filho, esposa, tudo por causa do sexo, tudo por causa da depravação sexual. O homem começa a desconfiar da traição da mulher, e muitas das vezes ela trai mesmo, mas às vezes ela não está nem traindo, mas por consequência do pecado, ela acaba colhendo um homicídio. O homem, por consequência do pecado, ele acaba colhendo, porque ela anda de maneira exposta, expondo o teu corpo, sensualizando no meio das ruas, e por mais que ela seja mulher honesta, trabalhadeira, ela está induzindo pessoas aí para o inferno. E a Bíblia fala que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então a mulher que semeia o nudismo, que semeia a depravação sexual, que semeia, né, tanto a mulher quanto o homem, que semeia as orgias, né, que semeia a sensualidade, a masturbação, esses daí também tem, né, irmãos, um castigo muito grande por vir se não viesse a arrepender. Então, quando vem o castigo de Deus, quando vem o retorno da semeadura, muitos assustam. Então, a Bíblia fala que nesses últimos dias, esses tais, eles não iam suportar mais essa doutrina do Senhor. Eles não querem mais ter uma vestimenta modéstia, eles não querem mais congregar, não querem mais cear, eles não querem descer as águas bastimais, eles não querem cumprir com a justiça de Deus, não querem cumprir com os mandamentos, não querem obedecer, mas mesmo assim eles querem o céu também, eles querem um lugarzinho lá no céu, é claro, até Satanás quer, principalmente ele sabendo o que ele perdeu. Então o que acontece? Essas pessoas, por não suportarem essa doutrina, mas também querendo ter parte do reino de Deus, mas não terão se não se arrepender, eles procuram, eles começam a demandar, eles querem. Eles começam igual os fariseus a cochear entre si e falar, ah não, esse negócio está pesado demais, tem que vestir decentemente. Ah, eu gosto de ir na praia, nadar de sunguinha, coladinha, tirar foto e postar no Face. E lá na igreja que eu estou indo, o pastor prega contra isso, por isso que eu saí de lá, doutrina de homem. Aí a irmãzinha, eu gosto de usar minhas maquiagens, meus tomara que caem, minhas roupas apertadinhas. Eu gosto de ser cantada no meio da rua, ouvir palavrões. E lá na igreja que eu estou, tem que vestir igual véia, tem que pôr um saião. Ah, não, isso não é para mim, não. Aí eles começam, será que isso é de Deus? E começam a debater entre si, a cochear. Então Satanás, vendo isso, o espírito do falso profeta, vendo a demanda, ele ouvindo os bochichos nos lares, nas empresas, dentro e fora das igrejas, no ônibus, ele começa a levantar a demanda daquele bairro, daquela cidade, daquele público, e ele cria um mestre ali para eles. Então ele entra em alguém ali, engana aquela pessoa que prega o engano muitas das vezes, não é que ele quer enganar, mas é que ele já foi enganado. Então ele vai estar convicto que tem uma certa verdade com ele, pelo fato dele ter uma falsa revelação da palavra de Deus, ele apoia aquilo que ele prega até a morte. Por soberba, ganância, torpe ganância, né? Por torpe ganância, lá em livro de Judas fala. Ou seja, por interesse financeiro. Vocês podem ver que a maioria desses daí, ainda que prega contra o dízimo, para dizer que o dízimo não é para nós, né, que não é para gentios, mas a Bíblia fala que eu, Senhor, não farei acepções de pessoas, lá no livro de Tiago, capítulo 1, se eu não me engano, fala, acho que versículo 24, que eu, Senhor, não faço acepções de pessoas, mas provo os espíritos. Então Deus faz acepções de espírito e não de pessoas.
Então, para Deus não tem diferença entre gentil e judeus. Então, a mesma cobrança que Deus faz para judeus, Ele faz para nós. Não tem diferença nenhuma. Nós não somos melhores que os judeus aos olhos de Deus e nem eles são melhores do que nós. Está entendendo? Agora, qualquer um que obedecer a palavra de Deus se tornará filho de Deus por adoção, Abba Pai e irmão de Cristo. Então, igreja, mas a devida demanda e Satanás e seus demônios ouvirem e verem, contemplar que o povo não quer mais a sã doutrina, aí ele começa a criar mestres e doutores, aí ele cria o Regenere, aí ele cria, né, as várias igrejas aí ele cria os grupos de desigrejados, aí ele cria vários grupos que defendem aquele conceito deles ali. Então, devido a essa demanda, devido a Satanás dizer que o povo quer um líder que prega segundo a vontade deles, aí você entra aí no YouTube, você sai na rua do seu bairro, na cidade, você vai ver centenas de templos, né? Centenas de lugares onde as pessoas se reúnem ali como igreja, que nós somos a igreja também de Cristo. Aí você vai ver ali centenas de pessoas se reunindo naqueles lugares ali, mas na verdade eles estão ali à procura de alguém que prega e apoiam o que eles gostam e que não aborrece a carne deles e nem a vida deles. E para encerrar, Lucas 14, 25, Jesus falou que aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, irmão, esposa e a própria vida, por causa de mim e do meu evangelho, não presta para ser meu discípulo. Então vigia e não entra nessa demanda, senão você, meu irmão, minha irmã, vai perecer. Serve a Deus com amor, pede Ele prazer, na verdade. Hoje eu tenho prazer em obedecer a essa doutrina do Senhor. A minha família tem prazer. Muitos, milhares de irmãos